enquanto vocês podem ir digitando aí no chat, que aqui atrás, na minha frente, na realidade, atrás do celular, está o Léo, e ele vai responder as perguntas de vocês, tá bom? Vamos orar para esse início, já orando também pelo nosso irmão Josimar, a irmã Isabel. Eles não vão poder estar com a gente hoje por conta de que eles estão no hospital, questão de Covid, e a gente vai orar, colocar eles em oração nesse momento. Também o pastor Rude está viajando, né? E também carece das nossas orações. Amém? Ou também aquelas pessoas que, por acaso, vão chegar daqui a pouco. Nós vamos orar para iniciar essa aula. Pai, muito obrigado por este dia, por este tempo. Agradecemos, Senhor, que todo esse conhecimento vai nos ajudar, nos elevar. Então, ó Deus, que nós possamos, nesta noite, absorver todos os princípios que Tu queres passar para a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, boa noite a todos. Então, vamos iniciando, iniciando o capítulo 1. O título do capítulo 1 está lá na página 31. É esse título aqui, né? Você está vendo aí. Ou seja, alguns têm isso e outros não. Então, aqui, o autor vai trabalhar o fato de quando ele ainda não era crente. Então, ele vai para uma faculdade e ele encontra nessa faculdade, e quando eu dou essas pausas é porque eu estou lendo, ok? Estou lendo aqui para a gente poder ir se achando no capítulo. Página 32, ele conta uma experiência, no segundo parágrafo, que ele encontrou uma igreja histórica, uma igreja linda, mas uma igreja histórica. Nessa igreja histórica, que existe muitas nos Estados Unidos, são igrejas de 100 anos, 120 anos, e qual é a grande problemática de uma igreja histórica? Como a gente tem também em nosso país, igrejas que são históricas. Qual é o grande desafio das igrejas históricas? É justamente se renovar. Então, a igreja que tem isso é uma igreja renovada, é uma igreja com pessoas renovadas, uma mentalidade para frente. Agora, quando uma igreja começa ali, ela passa ali dos seus 70 anos, ela começa a ter conflitos de gerações, ok? Hoje, até que hoje, isso pode ser até em menos tempo do que 70 anos. Isso pode acontecer mais rapidamente, porque, para você ter uma ideia, eu vi uma estatística essa semana de que do ano zero, ok? Até os nossos dias de hoje, toda informação de comunicação visual, de informações, a gente tem a mesma informação do ano zero até hoje, a gente tem em 60 minutos. Então, veja bem, a cada 60 minutos é feito o upload na internet de informações que equivalem ao ano zero até o ano 2024. Então, veja, o quanto nós estamos rápidos na questão de informação. Então, as coisas podem mudar muito rápido. Então, ele conta aqui na página 32 e 33 como que ele reagiu a essa questão de chegar numa igreja histórica. Ele chega aqui, é bem histórica mesmo, porque ele fala até de túnica religiosa, desfilou majestosamente para o altar com os braços estendidos. Para você que não é acostumado com isso, as igrejas tradicionais batistas, presbiterianas, elas têm ainda o costume, até hoje, de utilizar batas para os sacerdotes. Então, isso vem lá da Reforma, né? Porque a Reforma protestante, ela fez uma ruptura com a Igreja Católica, mas tem algumas coisas que continuaram.
Então, na igreja, por exemplo, luterana, batista, presbiteriana, bem raiz, elas, essas igrejas reformadas, elas têm o uso da bata, enfim, da túnica que ele fala aqui, né? Então, ele entrou numa igreja dessa, veja bem, ele entra numa igreja dessa tradicional e para tentar ali ouvir, né, a palavra de Deus. Na página 35, aqui em destaque, tem uma frase muito interessante que diz assim, ó: boas intenções nem sempre se traduzem em uma comunidade eclesiástica boa e saudável. Então não basta a gente ter boas intenções para poder receber as pessoas. Nós temos que ter intencionalidade, ou seja, nós temos que ser intencionais naquilo que nós fazemos. Pastor, o que é ser intencional? É ter objetivo em tudo que fazemos na igreja. Então, a sua liderança ela tem que ser uma liderança intencional. Todos os seus passos, obviamente que a gente age no dia a dia, às vezes por emoção, e nem todos os nossos passos são intencionais, mas deveriam. Por exemplo, a pessoa, qual é a primeira pessoa que um visitante vai ver na igreja? É o irmão do estacionamento? É quem está na porta? Então, essas pessoas têm que ser treinadas intencionalmente para receber pessoas novas. Isso é intencionalidade. Por quê? Porque essas pessoas que estavam nessa igreja tradicional, nessa igreja histórica, eram pessoas boas, eram pessoas crentes, eram pessoas piedosas, eram pessoas que estavam ali dando a sua vida pelo evangelho, mas era uma igreja morta, que não tinha isso. Ou seja, a intencionalidade ali não existia, as coisas caminhavam no natural. Então é importante que a gente saiba que pessoas se sentem inspiradas em lugares que têm isso. Agora, isso não vai vir para a sua liderança apenas com boa intenção. Você tem que ser intencional, você tem que buscar modificar alguns dos seus atos, atitudes, para que você possa ser uma pessoa que alcance os outros de forma mais abrangente. Então, olhando para trás, página 35, tá, pessoal? Olhando para trás, sei que eram membros fiéis da igreja, que nunca tiveram a intenção de me passar uma mensagem de indiferença. Mas boas intenções nem sempre traduzem uma comunidade eclesiástica boa e saudável. Saí sem ter ideia do que isso era. Ou seja, ele foi uma igreja que não tinha isso. É uma igreja histórica, tinha vitrais, tinha uma grande estrutura, mas não tinha isso. Por quê? Porque as pessoas precisam ter isso. As pessoas que vão receber, as pessoas que vão trabalhar, os membros, todos precisam estar naquela atmosfera de comunhão, de amor, de interesse pelas pessoas, de interesse por quem está chegando. Então, ele vai contar aqui uma experiência também, página 35, né? Ele fala que ainda me recordo da experiência com nitidez. Ninguém era amigável, ninguém sorria, ninguém me disse que eles estavam felizes com a minha visita. Então, a gente vê aqui o quão é importante a comunicação com o visitante. Pesquisas mostram que você tem 8 segundos para conquistar uma pessoa. Então, se nos 8 segundos que a pessoa chegou, teve aquela primeira impressão e ela não foi bem recebida, é provável que vá se instalar nela o que a gente chama de preconceito cognitivo. O que é um preconceito cognitivo? Eu vou usar um exemplo que o pastor Craig Groeschel utiliza também no livro dele, Vença a Guerra na Sua Mente. É de lá que eu pego esse exemplo e também esse conceito de preconceito cognitivo. Imagina que você está chegando numa casa para uma festa e você está chegando junto com um amigo seu. E um pouquinho, vocês batem na porta, um pouquinho antes de alguém abrir a porta, você diz para o teu amigo assim, ó, sabia que todo mundo que está lá dentro te acha um idiota?
Aí, antes mesmo de ele processar aquela informação, a porta abre e vocês dois entram. Instalou-se em você um preconceito cognitivo, ou seja, um óculos com o qual você vai enxergar todos à sua volta. Então, se você vê alguém rindo e olhando para você, você vai pensar, ó, estão falando de mim porque todo mundo acha que eu sou idiota. Você vai ver alguém sorrindo para você, tá sorrindo para quê? Acha que eu sou um idiota? Daqui a pouco, quando você sai da festa, o amigo diz para você assim, cara, era brincadeira, ninguém nunca falou de ti. E daí começa a se desconstruir na tua mente aquele preconceito que você olhou para as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que neste momento em que a gente instala preconceitos cognitivos, são momentos que nós vamos impedir o agir de Deus no momento do culto. Então você imagina um visitante está chegando para receber algo de Deus, uma palavra de Deus, e ele é mal recebido na recepção. Ou alguém lá no estacionamento briga com ele, fala ríspido com ele. O coração dele para a mensagem do pastor que ele nem viu já está trancado. Ele vai vir, mas vai vir de corpo presente. Não vai vir de espírito. Daí o que vai acontecer? Ele vai começar a colocar defeito. Esse louvor está ruim, o ar-condicionado não funciona. Tá vendo as pessoas? Por quê? Porque lá no estacionamento alguém foi rude com ele. Então a gente tem que pensar, ok, no que é intencionalidade. A gente precisa agir dentro do nosso âmbito de trabalho na igreja e dentro da nossa liderança com intencionalidade, porque todo o nosso foco, o foco meu, o foco seu como líder, o foco de todos nós trabalhamos, são vidas, ok? Então, são vidas. A gente tem que cuidar da maneira que a gente fala, a tonalidade que a gente fala. O momento do culto é um momento muito intenso. Então, pode ser que coisas imprevistas aconteçam e vão acontecer. E o que a gente tem que ter? Controle emocional, gente. Intencionalidade, controle emocional. E também saber que, sobre toda isso que eu estou dizendo para vocês, existe o componente espiritual. Então, um espírito de confusão ali que quer agir no meio da igreja. Se ele encontrar 4, 5 irmãos que não têm controle emocional, vai ser fácil. Agora, se ele encontrar 4, 5 irmãos que têm domínio próprio, segundo os frutos do Espírito de Gálatas, capítulo 5, 22, tem fruto do Espírito de mansidão, tem fruto do Espírito de domínio próprio. Então, ali, ele não vai conseguir fazer o que ele quer. Então, isso é intencionalidade. Veja só, a gente está tirando todas essas lições aqui só da experiência dele que ele teve nessa igreja que ele foi, que era uma igreja histórica, né? Então, lá na página 36, aí ele vai contar uma outra experiência dele, que eram estudantes na faculdade. Esses estudantes tinham o que a gente chamaria de célula, uma célula. Então, ele observava esses estudantes com atenção, né? E eles oravam antes de comer. E eles oravam de verdade, com sinceridade. Então, conforme começaram a comer, o relacionamento elétrico deles voltou. Quando não consegui mais conter a minha curiosidade, levantei-me e fui ao encontro deles. Então, tinha um grupo de jovens cristãos lá na faculdade dele. Ele começou, veja que ele bebia cerveja, ele não era, digamos assim, um cara muito crente, né? É aquele crente, um pé na igreja, um pé no mundo, né? E ele queria se decidir, algo estava no coração dele já para ele se decidir. Então, ele foi nessa igreja histórica, teve uma experiência ruim. Quando ele começou a olhar, então, os amigos de faculdade que se reuniam, que oravam para comer assim de maneira fervorosa. E ele se levantou e foi até esse pessoal para poder saber mais sobre aquele grupo. Aqui, na página 36, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, diz assim: ainda que jamais tivéssemos nos encontrado, evidentemente, ele ouvira falar da minha fé. Nossa ligação foi instantânea. Lágrimas brotaram de seus olhos enquanto me contava que ele e os outros
estavam orando há mais de um ano para que eu me entregasse a Cristo. Olha a intencionalidade desse grupo. Esse grupo estava orando por ele, sem ele saber, óbvio, há mais de um ano para que ele se entregasse a Jesus. E a oração foi ouvida, porque ele viu graça naqueles jovens, o Espírito Santo levou ele até aqueles jovens, e ali começou, então, o ministério desse homem que hoje, né, está nos alimentando aqui com todas as suas experiências. Então, veja bem, o que é intencionalidade? É isso aqui, ó. Nós estávamos orando há mais de um ano para que você se entregasse a Cristo. Esses jovens nem falavam com ele direito, mas já tinham ele em motivo de oração para poder fazer com que ele se entregasse a Jesus. Isso é intencionalidade, ok? Quando a gente faz as coisas para Deus com objetivo. Então, vamos lá. Na página 37, aqui em destaque, lá em cima, diz assim: apaixonado, bondoso, sincero, autêntico, transparente, tinham fome de Cristo. Havia algo diferente neles, eles tinham isso. Então, era um grupo de jovens que era apaixonado, ok? E quando a gente fala de liderança, paixão é uma das coisas que eu vou trabalhar com vocês, né? Paixão, visão, disciplina, conexão espiritual. Eu sempre trabalho essas bases, né? Paixão, visão, disciplina e conexão espiritual. E esse grupo tinha paixão, eles eram apaixonados, ou seja, quando falavam de Jesus, quando falavam da Bíblia, não era algo religioso, não era algo pesado, mas era algo apaixonado, era algo com vontade. Então, líder, você nunca vai passar para os seus liderados paixão se você não a tiver primeiro. O líder tem que ser o primeiro a ser incendiado. Aliás, nós vamos trabalhar sobre visão mais para frente. A visão brota do líder. Entende? O ministério, ele vai até aonde o líder vai. Não é o ministério que cresce, é o líder que cresce. Então, você tem que crescer para que o teu ministério cresça. Você tem que crescer para que os teus liderados cresçam. Eu só estou aqui na frente dessa câmera fazendo essa mentoria para vocês, porque eu também faço mentoria. Eu também recebo conteúdos, eu também recebo chaves, princípios, coisas que eu nunca tinha visto antes. E então, eu estou aqui passando para vocês. Então, vocês estão crescendo através do meu crescimento. Então, é isso que vai fazer de você uma pessoa relevante, quando você é apaixonado pelo que você faz. Quando você é apaixonado pelo que você faz, você vê os problemas de outra forma. E para ter isso, você vai precisar ser apaixonado. Então, ele diz aqui, ele coloca alguns adjetivos bem interessantes nesse grupo que estava orando por ele. Ele diz que esse grupo era um grupo, primeiro, apaixonado. Segundo, bondoso. Gente, nós, como líderes, temos que ser benignos. Benignidade é um dos frutos do Espírito. O que é você ser benigno? É você ser uma pessoa bondosa. Bondosa. Ó, a pessoa bondosa não é aquela pessoa que vai dizer sim para tudo, mas é aquela pessoa que tem empatia, entende? Que consegue entender o próximo, as razões do próximo, entende? A gente tem que ter bondade na nossa liderança e nós temos que ter bondade também quando nós somos liderados. Essa bondade, ela provém do Espírito, porque a pessoa bondosa, ela é uma pessoa pacificadora, é uma pessoa calma, é uma pessoa que exala o Espírito Santo. Então, é muito importante. Então, ele diz que eles eram apaixonados, bondosos, sinceros, ou seja, tinha sinceridade naquilo que eles falavam, tinha sinceridade naquilo que eles estavam estudando, tinha sinceridade naquelas atitudes de amor que eles tinham pelos outros, pelo próximo. Havia uma sinceridade no amor. O amor seja sincero, a Bíblia diz, não é verdade? Por quê? Porque pode haver a falta da sinceridade, pode haver a mentira, a arrogância. Então, a sinceridade, veja, não é sincericídio,
aquela pessoa que fala o que pensa para os outros e diz que está sendo sincera. Isso não é sinceridade, isso é machucar as pessoas. Ah, eu sou sincero mesmo, eu falo mesmo. Isso não é sinceridade, isso é falta de sabedoria. Então, veja, o sincero, ele expõe as suas intenções e ele expõe as suas atitudes com clareza. Há uma clareza nas suas atitudes, ok? É uma pessoa sincera, ou seja, é uma pessoa clara. Você já sabe aquilo que ela está fazendo, que ela é sincera, ela é autêntica. Aí, autêntico é o que ele usa. Ele usa, na realidade, três termos que são bem similares: sincero, autêntico e transparente. Então, ele está falando aqui que eles eram, além de sinceros naquilo que eles falavam, eles eram autênticos, ou seja, eles tinham uma identidade dentro deles, e eles eram transparentes, ou seja, deixavam tudo aquilo transparecer de forma que as outras pessoas ao redor olham para eles e enxergam aquilo que eles estão vivendo. Por quê? Porque eles são transparentes, né? E a igreja é transparente, né? A igreja se difere de outros grupos por aí, religiosos, que se fecham e que se encontram, né? Às vezes é um encontro entre pessoas que já se conhecem e tal. A igreja não, a igreja é esse lugar aberto, onde a gente recebe todo mundo, onde a gente recebe pessoas com diversos problemas. A igreja tem essa característica de ser transparente. Então, eles tinham fome de Cristo, essa vontade de conhecer mais a palavra, de ter mais experiências com Deus, de crescer na fé. Isso é fome de Deus, fome de Cristo. Quando você está numa vida espiritual assim, morna, aí você diz assim, eu vou fazer um jejum, eu vou para a igreja mais vezes essa semana, eu vou na oração, eu vou romper em alguma área, porque, irmão, crente que chega naquele nível de platô, assim, sabe? Aquele nível que não cresce, não sobe, não desce. Fica naquele nível... Às vezes isso fica chato, a tua vida espiritual fica chata, então é preciso mexer. Você sabe que o açúcar do café, ele vai... Quem gosta de café aqui, o Léo gosta. O açúcar do café vai todo para baixo, mas toma sem açúcar, né, Léo? O açúcar do café vai todo para baixo, eu tomo preto com açúcar. Aí, para poder o açúcar voltar, tem que dar uma mexidinha ali. Assim é a nossa fé. Se nós não nos preocuparmos em ter fome de Cristo, provavelmente nós vamos acabar nos alimentando de outras coisas, né? É que nem a fome em si, a fome que a gente tem. Todos nós temos fome. Agora, o que vamos comer é uma decisão nossa. Então, haverá uma fome espiritual em você, em mim, em nós, na sociedade como um todo. Agora, o que nós vamos nos alimentar faz toda a diferença. Então, vamos lá. Ele, então, começa a participar desse grupo, página 38, né? Esse grupo fazia parte de uma igreja, e essa igreja, então, diferente daquela tradicional, era uma igreja que não tinha estrutura, não tinha muita estrutura. Então, não era nem uma igreja, na realidade, era um galpão, né? E era feio, ele fala. Era um lugar feio. Feio do tipo feia mesmo, a igreja era feia. Só que era feia estruturalmente. Só que tinha muita gente. Gente saindo, gente entrando. Esse movimento, sabe? Idosos, jovens, pessoas ricas, pessoas pobres, todo tipo de gente, toda origem étnica, toda origem econômica, elas seguiam animadas pelo caminho de entrada. Então, você vê aqui a abrangência social desta igreja que ele foi. Aqui ele já começou a sentir que essa igreja tem isso. O que ela é? Uma igreja socialmente abrangente. Por quê? Porque tem idosos, tem jovens, tem rico, tem pobre, tem todas as origens étnicas. Você sabe que nos Estados Unidos tem muita gente de outros lugares, né?
mexicanos, né, hispânicos, negros, brancos, europeus. Então, essa igreja aqui, pelo que ele fala, era uma igreja que conseguia atrair todas essas pessoas. Então, é uma igreja de uma abrangência social relevante, ok? Então, uma igreja que tem isso é aquela igreja que está preparada para ter uma abrangência social. Domingo agora a gente vai ter reunião de líderes, uma das coisas que eu vou falar para os líderes, né? A gente se organiza, depois Deus realiza. Então, Deus vai encher uma igreja que não está preparada para receber pessoas? Não. Deus vai encher uma igreja que está relevante, pronta para receber pessoas? Sim. Então, Deus vai enviar. Então, a gente se organiza, depois Deus realiza. Essa igreja aqui é uma igreja que se organizou para ter uma abrangência social. Era um lugar feio, mas o rico ia lá. Era um lugar feio, pobre ia lá. Era um lugar feio, mas o idoso ia lá. Era um lugar feio, mas o jovem ia lá. Então tem algo lá que está atraindo todo mundo. Tem algo lá de diferente. Daquela igreja histórica que tinha vitrais decorados, que tinha aparência de uma catedral, né, que tu olhava e tu já identifica, é uma igreja. Diferente dessa, que já tem a estrutura pronta, esta aqui que é feia, não tem estrutura, mas tem pessoas. E o que é importante? Pessoas, ok? Estruturas são fruto de pessoas, mas a gente precisa mesmo atingir as pessoas. Então ele fala que um rapaz, ele foi bem recebido, e um rapaz até me deu um abraço. Olha só, ele diz, um rapaz até me deu um abraço, ou seja, aquele abraço do rapaz nele foi algo que ele ficou extasiado, né? Alguém me abraçou, então quer dizer, alguém te abraçou, alguém que falou o teu nome, alguém chegou e disse, cara, tu é bem-vindo aqui, parabéns pela tua decisão, hoje o culto vai ser uma bênção, sabe? Vocês que ficam, voluntários que ficam às vezes na recepção, no estacionamento, declara sobre as pessoas, não diz só graça e paz, diz graça e paz, hoje o culto vai ser tremendo, hoje o culto vai ser bênção, hoje Deus vai falar contigo, entende? Criar essa atmosfera do isso, criar essa atmosfera de que você está gostando de algo, você está participando de algo que é muito maior do que você, e você está aquecendo o coração daquela pessoa para a pregação. Não é só o pastor que prega, é a igreja inteira que prega, entende? Não adianta o pastor estar pregando uma mensagem linda, teologicamente top, alinhada, e a igreja não pregar também. Eu acho que hoje em dia, todos nós, as ovelhas e o pastor, todos nós pregamos ao mesmo tempo, né? Vamos lá. Então, ele fala aqui sobre a igreja, ela era barulhenta, né? Barulhenta. Tinha um saguão lotado de adolescentes. E ele diz aqui, mas em vez de drogas e álcool, como se acharia na maior parte dos shows, encontrei sorrisos afetuosos, gargalhadas contagiantes, abraços amáveis, bíblias por todos os lugares. Então, aquele era o saguão, né? Que ele era só o saguão de entrada da igreja e as pessoas estavam ali naquele clima gostoso de comunhão. Então, aqui, página 39, que eu estou lendo, né? Ele fala aqui sobre a atmosfera. Então, eu quero ler com você o segundo parágrafo, lá embaixo ele diz assim, com a atmosfera contagiante e emocionante, realmente, não importava como o chamaria, não importava como a igreja, como aquelas pessoas, como que eu ia chamar aquelas pessoas, não importava. O que importava era essa atmosfera contagiante e emocionante. Isso é o que eu estou batendo bastante na tecla aqui na igreja. Ambientação espiritual, pessoal. Ambientação espiritual. Você criar o clima, sabe, para que as pessoas possam chegar no culto e ter uma boa experiência. Ambientação espiritual.
né? Muitas vezes a ambientação espiritual ela é atrapalhada por diversos fatores, o cara do som que está lá dizendo som, 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 aí bate no microfone, som, 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 e a igreja cheia, Léo, ou o cara do grupo de louvor que está lá com o sonoplasta, mesa Cana 1, e a igreja lotada, sabe? Essas coisas a gente tem que cuidar, porque a ambientação do local antes da celebração, ela é importante para que a gente possa ter um resultado muito bom. E quem sabe vocês estão dizendo assim, meu Deus, pastor, tanta coisa que eu nem sabia que tem que ter para uma pessoa chegar e aceitar Jesus, precisa disso tudo. Antigamente não precisava de nada, não. É verdade. Antigamente não precisava de nada. Mas, irmão, a gente vive uma época em que o conhecimento, as informações são muito rápidas. Eu quero ler um dado para você aqui. Deixa eu pegar aqui um dado para você, só para a gente poder ter uma ideia. Olha só, até 1900, isso aqui vai ficar gravado, mas se você quiser anotar, até 1900, ano 1900, todo o conhecimento do mundo dobrava a cada 100 anos. Em 1945, passou a dobrar a cada 25 anos. Em 82, dobrava a cada 12 meses. E em 2020, passou a dobrar a cada 12 horas. Então, você pensa, das 8 da manhã até as 8 da noite de hoje, o conhecimento, você pega o conhecimento de todo mundo, todas as informações, dobra. É isso que acontece. Então, quer dizer, o cara tá lá no trabalho dele, se ele tiver um trabalho legal, um trabalho bom, ou se ele estiver em casa, tanto faz. O cara tá lá assistindo pregação do Silas Malafaia, sei lá, Marco Feliciano. Pega o pregador bom, hein? Qual pregador bom que tu gosta, né? Qual pregador bom que vocês gostam, hein? Luciano Subirá. Luciano Subirá, Luciano Subirá é ignorante. É ignorante. Não dá para ouvir Luciano Subirá, Silas Malafaia. caneta e Pastor papel, Júnior. Silas entendeu? Malafaia, o pastor Júnior. Olha aí. Então, quer dizer, os caras estão ouvindo esse tipo de gente no YouTube o dia inteiro. Eles vão chegar na igreja, eles vão te ouvir, entendeu? Então, a, 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 a sociedade está mais, digamos assim, enjoada, está mais, assim, exigente. Vamos supor aqui, você vai numa hamburgueria. Aí tem uma hamburgueria bonitinha, com LED, com acabamento em ACM, aquelas luzes pendente, bonitinha, bem em cima assim da mesa, aquele clima gostoso, e tem uma ali que está num food truck velho. Em qual que você vai? Vai na bonitinha. Vai, todo mundo, não vem aqui dizer que tu não vai na bonitinha. Todo mundo aqui, ó, o Léo mentindo aqui para você, pessoal. Todo mundo vai, gente, vai escolher o melhor ambiente. Isso é, isso é batata. Então, o que que acontece? O modo de trazer uma experiência para as pessoas, a gente vive hoje no tempo da experiência. A gente tem que discernir os tempos. A Bíblia diz assim, ó, que nós temos que discernir os tempos. Então, a cada tempo exige uma postura. Aquilo que dá certo hoje não vai dar certo daqui a 5 anos. E aquilo que deu certo há 5 anos atrás não dá certo hoje. Então, veja, a gente tem que fazer essa separação, discernir os tempos. Então, quando uma pessoa ela vem para a igreja, irmão, ela vem cheia de expectativas, né? Porque a gente vive essa época da experiência, entendeu? Por exemplo, você vai no... Como é que surgiu aí o Starbucks? A Starbucks, café. Muitos deles são cafés ruins. Você faz melhor em casa. Mas por que você vai na Starbucks? Porque eles colocam o teu nomezinho aqui, chamam pelo teu nome,
tem o café gourmet, tem o café isso. Aí o pessoal pega esse copinho aqui com a logo da Starbucks, bate uma foto, um stories e faz divulgação de graça para eles. Só por causa de quê? Por causa da experiência. Ir lá tomar um café, alguém chamar o teu nome, tu ter opções variadas de café. Às vezes o cara vai lá e pede café com leite mesmo, mas só pelo fato de ele ter aquelas vastas opções, é a experiência que ele tem, entendeu? Como o drive-thru do McDonald's, a experiência de ali, de pedir, de em 2 minutos eles te entregar aquilo que tu pediu, é uma experiência, você vive aquilo ali junto, né? A experiência, por exemplo, de Netflix, de streamings, de TV, de séries, você escolher aquilo que você quer. Então, a gente vive num mundo muito customizado, muito individualizado no sentido de customizar mesmo. Hoje em dia não existe um padrão de roupa, né? Cada um usa um tipo de roupa que quiser. E a gente também traz isso para a fé. As pessoas meio que customizam um pouco a fé, entende? Elas vêm numa igreja com a palavra church, mas elas gostam mais do penteca. Aí tem aquele que vem na palavra church, mas não suporta a penteca, não gosta que grite. Aí tem aquele que vem na palavra church, mas a palavra church ensina dízimo, mas para ele não acredita. Então, quer dizer, as pessoas meio que customizam essas coisas. E isso acaba impactando na maneira como elas vão enxergar. Isso tudo aqui a gente está trabalhando sobre atmosfera e ambientação de culto, né? Algo que a gente vai trabalhar bastante aqui com a liderança. Então, você que é líder e você que é um obreiro, um voluntário, entenda isso, seja intencional, seja bondoso. Igreja, pessoal, não é lugar de nós desaguarmos nossas emoções. Aliás, em nenhum lugar, né? Trabalho, por exemplo, se você chegar no trabalho e levar problema de casa para o trabalho, né? O que o patrão vai fazer? Vai chamar a tua atenção. Então, a igreja é a mesma coisa. A gente tem que vir para cá desarmado, a gente tem que vir buscando algo de Deus, sabe? Olha, eu estou tão sobrecarregado, hoje Deus vai falar comigo, hoje eu vou chorar na presença do Senhor. Esse tem que ser o nosso culto, sabe? A nossa vontade, a nossa disposição. E não dar lado, né? Para que o espírito, o maligno, ele, de alguma forma, influencie a nossa maneira de viver o evangelho. Então, na página 40, ele fala aqui de como que era a igreja. Então, ele fala aqui, né, nessa página 41, aqui em cima, ele diz assim, que ele descobriu, né, que Deus não era mais apenas alguém que fazia algo por mim, agora era um Deus relacional, é um Deus que ele transformou a vida dele, tornou ele novo. Então, isso parte muito da predisposição que ele teve lá no início, veja bem. Nesse culto, ele diz assim, na página 40, segundo parágrafo, quando o pregador começou a falar, as pessoas se inclinaram ouvindo atentamente, como se cada palavra importasse. Para mim, cada palavra importava. A mensagem penetrou meu coração como se ele estivesse falando diretamente comigo. Qual é a postura de alguém hoje na igreja se o pastor fala diretamente com ela? Ah, tá tocando para mim. Ó, tá tocando para mim. Né? Então, por isso que às vezes eu trago pessoas de fora, porque pelo menos a pessoa de fora, se profetizar, a coisa não é de fora, né? Agora, quando é o pastor, principalmente o pastor titular, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente convive muito com as pessoas, com os problemas e tal, e às vezes a gente, na hora da pregação, a gente aborda algum problema que se encaixa na vida daquela pessoa e ela acha que a gente está falando para ela. Mas veja a diferença de um coração que está indo para adorar a Deus e que foi submetido a uma atmosfera e uma ambientação e uma experiência muito boa. É o que ele teve aqui. Ele foi abraçado, ele foi recebido, ele foi acolhido. Qual foi o resultado disso? Quando o pastor falou, a mensagem penetrou no meu coração como se ele estivesse falando
diretamente comigo. Mas quem é que pregou antes do pastor? O cara do estacionamento, a pessoa que recebeu, a pessoa que abraçou, as pessoas que estavam, que nem viram ele chegar, mas estavam conversando entre si com alegria, com um sorriso no rosto, com um clima de comunhão. Isso tudo pregou para ele antes do pastor. Aí, quando o pastor chegou e colocou a Bíblia e a teologia, aí foi fácil. Aí é fácil, meu irmão, acessar o coração. Por quê? Porque todo mundo já pregou. O pastor só está ali para colocar a cereja no bolo. Entende? Então ele diz aqui: quando conheci a Cristo, eu me tornei uma pessoa diferente, perdoado, transformado, novo. Agora eu tinha dois momentos importantes: ser salvo e ter uma experiência com Deus naquela igreja. Era outra reviravolta. Voltei de novo e várias vezes por semana. Comecei a servir, a convidar outras pessoas e até mesmo a dizimar. Como consequência, tive uma experiência com Deus de uma maneira nova, profunda. Deus não era mais apenas alguém que fazia algo por mim. Mas por que, irmão, que ele teve essa experiência? Veja bem o que ele escreve. Olha só. Voltei de novo, várias vezes por semana. Então ele começou a se envolver. Primeiro passo para alguém ter uma experiência com Deus: se envolver. Quem não se envolve, não desenvolve. Então vamos lá. Comecei a servir. Segundo ponto. Ele começou a servir. Depois, ele convidou outras pessoas, porque tudo aquilo que você gosta, você vai convidar teu amigo. Depois, ele começou a dizimar, ele entrou em um outro nível de fé, ele entrou em um outro nível espiritual, ele começou até a dizimar, ele coloca aqui até. Isso é porque, quem sabe, ele não tinha sido despertado para isso ainda. Então, você veja que como uma pessoa que é submetida a um ambiente intencional, ela reage. Ela reage de forma positiva a todos os impulsos, a todas as experiências de Deus que são colocadas para ela. Por quê? Porque ela está feliz. Quando você está feliz, meu irmão, o teu coração está aberto. Quando você está feliz, teu coração está pulsando ali para receber algo de Deus. Então, é importante que isso tudo a gente aprenda para poder ser uma igreja que tem isso, tá bom? Então, vamos lá, capítulo 2, página 43. De onde vem isso? E aqui ele vai, então, responder, tá bom? De onde vem isso? Aqui ele fala um texto de João, que João estava aqui registrando a questão de Jesus com Nicodemos, né? E Jesus começa ali a conversar com Nicodemos. Você lembra que Nicodemos, tanto Jesus como Nicodemos, eram mestres, né? Eram rabis. Então, a conversa deles é muito profunda. E uma das coisas que Jesus fala para Nicodemos é que o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, de onde vem isso? É como o vento. Você não explica, você não, a não ser na teoria de alguma presidente do Brasil que disse que dava para estocar, né, vento, mas fora a teoria dela, o vento você não pega, você não estoca, você não. O que você faz com o vento? Sente, sente. E muitas vezes você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Quem pode dizer para onde o vento vai? Para onde um tornado vai? Ele é incontrolável. Aí Jesus diz para ele: todo aquele que é nascido do Espírito, ele começa a ter uma essência de ser sentido, de ser espiritualmente imprevisível. Sabe, o Pentecoste foi imprevisível. E, de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso. Então, esse vento que Jesus fala aqui em João 3, vai se manifestar lá em Atos, é esse vento veemente, impetuoso, que você não tem controle.
Então, tem coisas que começam, às vezes, a acontecer dentro da igreja, como, por exemplo, o culto, né, que a gente teve recentemente, domingo, nem teve pregação, foi aquele mover, sabe, é isso, é esse vento que bateu, o vento bateu, foi naquele momento, aconteceu, e não que vá se repetir todo o culto também, mas foi aquele momento de o vento de Deus bater. E quem diz que aquele vento, ele vai para um lado de cá ou para o lado de lá, sabe? Então, é assim todo que é nascido do Espírito. Por isso que a gente tem que preparar o ambiente, preparar o nosso coração, para que, quando o vento vier, ele possa fluir em nós. Então, aqui, vamos lá, página 43, né, que eu estou, ele fala, por anos, tenho estado intrigado com isso. Então, algo intrigou o autor. O que está intrigando ele? O que é isso que essas igrejas têm? O que é? Qual o nome dar? Qual qualificação dar para uma igreja que tem essa atmosfera gostosa, essas pessoas felizes? O que é isso? Então, é da onde surge o isso. E por anos ele ficou intrigado com isso. Meu apreço por isso começou naquele culto de domingo à noite, quando o experimentei pela primeira vez. Após aquela noite, na presença de Deus na igreja, não consigo me cansar do isso. Envolveu-me naquela igreja e me destruiu da melhor maneira e redirecionou a trajetória da minha vida. Eu sabia que tinha de me tornar pastor. Não era uma mudança de carreira, era uma vocação. Senti-me chamado, compelido, escolhido por Deus para entregar minha vida a Ele, servindo em sua igreja. Então, veja, aquele ambiente inspirou tanto esse rapaz que ele decidiu ser pastor, por causa daquele ambiente. Você vê, então, por que muitas vezes o inimigo trabalha contra o ambiente na igreja. Por quê? Porque o ambiente da igreja é uma incubadora de milagres. O ambiente da igreja é uma incubadora de pessoas de sucesso. É por isso que muitas vezes o inimigo trabalha com pessoas nas suas fraquezas, nas suas brechas, para minar o ambiente da igreja. Por quê? Porque ele sabe que uma igreja que tem isso é uma igreja que vai enviar muitos crentes relevantes para a sociedade. Então, isso é uma igreja inspirada. As pessoas se sentem inspiradas quando uma igreja tem isso. Página 44, ele fala, então, no princípio, muitas pessoas resistiram às suas ideias. Deixa eu ver aqui que ideias. Tá. Pastor Nick Harris, ele era pastor da Metodista, né? Uma igreja também bem tradicional nos Estados Unidos. Ele morreu já, né? E o pastor Nick Harris, ele começou a fazer algumas mudanças. Então, no princípio, muitas pessoas resistiram às suas ideias, alguns membros saíram correndo e alguns novos chegaram. Gente, transições são assim. Eu já passei por algumas transições, 3, para ser bem exato com vocês, 3 tipos de transições, e transições sempre serão turbulentas, tá? Quando você vai implantar uma visão, quando você vai implantar uma nova ideia, isso sempre vai gerar algum tipo de problema. Mas esse pastor Nick Harris, ele iniciou um estudo bíblico para líderes empresariais e logo depois isso fluiu e se tornou um avivamento também. Então, ele está falando aqui, né, que esses estudos do pastor Nick irrompeu e logo as pessoas começaram a ir aos cultos de adoração no fim de semana. Então, fluiu naturalmente a reunião dele de líderes empresariais e fluiu de uma maneira que daqui a pouco as pessoas estavam indo no culto, estavam se batizando, estavam entregando a Jesus. E o que é isso? É esse fluir natural da presença do Espírito Santo. Então, ele fala que não aconteceu
da noite para o dia, mas aconteceu. A igreja que não tinha isso, o recebeu. Então, é uma construção, é um processo. Nós precisamos buscar. Semana passada, eu falei um pouquinho sobre a big picture, né? A big picture. Ou seja, uma grande foto daquilo que você quer. Tem coisas que você ainda não vai ter, mas você já tem que desejar. Então, eu, por exemplo, sou pastor de uma igreja aqui, pequeno porte, 200 membros, vamos dizer isso? Mais ou menos, né? Por aí, 200, 250. Mas eu tenho a minha big picture. Então, eu já tenho que começar a agir na igreja de 200 como se fosse de 5.000, sei lá. Eu tenho uma porcentagem, eu peço para Deus, uma porcentagem da cidade de Navegantes. Eu peço. Um dia eu vou dizer para vocês quanto. Então, a igreja que não tinha isso recebeu. Agora, depois que o pastor se aposentou, teve uma substituição, teve uma outra transição. E o ímpeto espiritual não diminuiu e a igreja continuou a desfrutar disso por quase uma década. Então, veja, aqui ele está relatando uma igreja que passou por 2 transições e não perdeu o embalo. Por quê? Porque tinha isso. Então, a gente chega na conclusão de que quando uma igreja é inspirada, as pessoas elas vão manter o avivamento por mais tempo. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que nós somos ferramentas para passar aos outros essa atmosfera. Porque, no final das contas, quem faz isso somos nós. As equipes que têm isso são formadas por pessoas que possuem energia, motivação, emoção e entusiasmo. Mesmo que não possa ser ensinado, pode ser cativado. A igreja primitiva tinha isso. Então, não pode ser ensinado, mas pode ser cativado. As pessoas podem experimentar. Página 49 diz assim, lá no penúltimo parágrafo, página 49, penúltimo parágrafo. Todos sentiam, fosse lá o que isso fosse, eles conversavam sobre isso, novas pessoas chegavam e o experimentavam, ou seja, passar a experiência para os novos membros. Quando uma igreja vive isso, ela deve passar essa visão para novos membros, ok? Nós não podemos passar para novos membros frustrações. Nós temos que passar aquilo que nós estamos vivendo de melhor com o Espírito Santo. Então, quando um ministério tem isso, a maioria das coisas que os líderes experimentam parece funcionar. Então, todo experimento de um líder, quando se tem isso na igreja, na equipe, quando você tem isso na sua equipe, todo mundo está disposto, todo mundo vai aceitar, todo mundo vai fazer uma experiência nova com você. Então, líderes que têm isso, eles fluem com paixão contagiante e com força imbatível. Gente, paixão contagiante é importante para a liderança. Você não pode liderar sem paixão e sem contagiar com paixão. Aliás, nós, como líderes, sempre contagiamos a nossa equipe com alguma coisa. Mas o que será essa coisa? Será frustração? Será decepção? Ou será uma visão clara do futuro? Então, a gente precisa pensar sobre isso. A igreja primitiva trabalhou com isso e o isso que Deus entregou a eles. Você veja que a igreja primitiva crescia na graça, no conhecimento, no prodígio, maravilhas. Por quê? Porque quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva, eles começaram a ter isso. Capítulo 2 de Atos, eles recebem um avivamento. Capítulo 3 de Atos, Pedro e João estão indo ao templo e vem lá o paralítico e dizem, olha para nós, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho, o que eu acabei de receber, aquilo que está inundando a minha vida, eu quero inundar a tua vida. E o que aconteceu com aquele homem? Foi curado. Então, quando nós recebemos, nós fluímos, isso quando nós temos uma liderança efetiva. Então, isso acontece quando permitimos que Deus desenvolva certas características essenciais em nós e nos ministérios que lideramos.
porque isso vem da equipe e não exclusivamente do líder principal. Então, o isso, ele vai ser direcionado pelo líder, mas a equipe é que vai incendiar. Meu irmão, tua equipe não vai ser incendiada se tu não for incendiado. Não adianta. Aí muitos líderes assim, pastor, mas a minha equipe não é assim, a minha equipe não é assada. Cara, a tua equipe é a média do que você é. A tua equipe é a média do que você faz. A tua equipe é a média daquilo que você determina. Eu tinha uma líder, na realidade não era minha, era na época do meu pai ainda, uma líder lá quando a igreja era ainda na casa da sogra. Pensa numa pessoa chata, chata mesmo, chata. Tanto que o apelido dela era Chatão. Chata, espiritualizava tudo, sabe? Queria que todo mundo enxergasse assim a visão espiritual dela, aquela pessoa que tem uma visão espiritual própria, mas que não passa paixão, não passa visão, não passa nada. Só quer levar as pessoas ali no capricho. E um dia ela foi reclamar para mim das pessoas do ministério que não estavam pegando junto com ela e tal, e não tinham responsabilidade e tal. Eu disse para ela, fulana, como é que é a tua liderança? Como é que é a tua liderança? Tua liderança cativa? A tua liderança atrai? A tua liderança compreende? A tua liderança inspira? Né? E ali eu comecei a fazer algumas perguntas para ela, para que ela pudesse ver que o defeito não estava na equipe, o defeito estava na liderança. Então isso tem que fluir de nós, para a nossa equipe. Só que quem faz isso acontecer é a equipe. Você incendeia a equipe e a equipe faz o trabalho, né? De incendiar os outros, de passar. É aquela questão do salmo, né? O óleo que desce sobre a cabeça, barba e depois peito de Arão, sacerdote, né? Então era o sacerdote, peito era o peitoral do sacerdote, que tinha ali o urim e tumim, então era cabeça, barba e peito. Então você vê que há um derramar, um fluir de Deus em um nível, outro nível, outro nível. E isso fala muito da nossa liderança, da igreja. Então eu já estou terminando, mas para a semana que vem, então, a gente continua aqui no capítulo 3, colocando isso em foco. Já vou iniciar no capítulo 3 para a semana que vem. Quero lembrar vocês que hoje tem lá, eu vou colocar depois no PDF, todos irão responder o assunto mais interessante do capítulo, a frase que mais impactou, qual a lição que você vai levar desse capítulo, e tem ali embaixo umas questões para pensar. Lendo Atos 2, 4, 42, e responda. E tem A, tem B e tem C. Depois vocês vão ver ali e vão fazendo sem pressa, postando lá no grupo, tá bom? Vamos abrir para as perguntas. Você anotou algumas perguntas? Se você anotou, vamos abrir para as perguntas, por favor. Agora que eu coloco o fone, Léo. Se quiser, mas vai dar de ouvir aí? Dá de ouvir pelo celular. Então tá bom. Vamos lá, people. Quais as perguntas de hoje? Vamos interajar. Por favor. Abram seus microfones para fazer a pergunta, né? Hamilton. Pastor, queria fazer duas colocações que me tocou bastante, sim. Ali no início do capítulo, onde ele fala envolver-me naquela igreja me destruiu da melhor maneira. Só um instantinho, Hamilton. O Gutenberg, isso, irmão Gutenberg. Já mutou, fechou. Pode seguir, Hamilton. Ali no capítulo 2, pessoal, na primeira página mesmo, no primeiro parágrafo, ele fala assim, envolver-me naquela igreja me destruiu da melhor maneira.
e me redirecionou a trajetória da minha vida. Isso me fez pensar em Jeremias. Jeremias 18, quando Deus fala para Jeremias, vá à casa do olheiro e ali ouvirá a minha mensagem. Olha como é importante a gente se desconstruir, tirarmos os conceitos e também, principalmente, os preconceitos, né? Então, fui à casa do oleiro, Jeremias, né? E vi o trabalho com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Olha o que toca o meu coração, a importância. Primeiro, a nossa desmistificação, Romanos 12:2, né? Onde fala que a gente tem que, a metanoia, né? Mudar a nossa mente. Inclusive para o evangelho, né? Às vezes, eu que participei de algumas outras igrejas, a gente forma conceitos e preconceitos. E o quão é importante a gente voltar à casa do oleiro, para que a gente saia daquele visual do homem, do ser natural. Porque a gente tem espelhos, e é importante termos espelhos. Mas quando a gente se espelha no homem, a gente tem que entender que ele também é pecador, ele também é falho, e pode ser que no momento ele não vai suprir a tua expectativa. Por isso que é muito importante que a gente tenha foco. Mas foco aonde? Foco em Jesus Cristo. Porque ele é o oleiro que vai nos transformar, e o que é importante que ele deixa ali para Jeremias é que ele fala que vai nos transformar da maneira que ele quer, não que nós queremos. Quantos pedidos temos? Muitos. Porém, Deus sabe de todas as coisas, né? Verdade, verdade. Essa é uma. E a outra, puxando a sardinha para o meu chamado, ele diz assim, como eu sabia na página 46, no terceiro parágrafo, ele diz assim, como eu sabia da importância de cuidar das crianças. Reservamos as melhores instalações para os pequenos. A importância que nós temos é de preparar uma nova geração, que ela não é uma geração do futuro, ao meu ver, os vossos filhos, porque eu não tenho, mas os vossos filhos, eles não são uma geração do futuro, mesmo porque hoje a gente tem muitas crianças que ministram a palavra de Deus nas escolinhas, para os amigos, eles vão ensinar, me faz pensar em Jesus falando, eu faço o que vi meu pai fazer. Como é importante que os pais entendam isso. Primeiro, os filhos de vocês não são a geração do futuro que tá, sei lá, tá ali congelada agora e daqui 15 anos vai despertar. Não, o filho de vocês tem potencial para o agora, vivenciar o agora. Eu estava falando para o pastor na semana passada que o Espírito Santo... Espera que senão eu vou me emocionar. Que não existe Espírito Santo juvenil. Existe o Espírito Santo de Deus. O mesmo que mora em mim, mora neles também. O mesmo que mora em vocês, mora neles. Basta a gente direcioná-los a esses dons, a eles pedirem e entenderem que o Espírito Santo é Deus e que pode mover coisas muito maiores do que nós podemos mover. Então, assim, é importante a gente direcioná-los, ensiná-los, né? A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que se deve andar. Não fala do jovem, não fala do pré-adolescente, não fala do adulto, do ancião. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Então, essas duas
me chamou bastante atenção, assim, quando eu, eu li, fiz uma observação e uma pergunta. Já estou exagerando, né? É, igrejas, e eu participei de igreja, irmãos, que igrejas neopentecostal, né? Nós somos também, glória a Deus por isso, mas igrejas da hipergraça. Estudem um pouco sobre hipergraça, que vocês vão ver o quão está rodeado, quantas igrejas estamos rodeadas da hipergraça. Igrejas que falam sempre a mesma coisa, cantam os mesmos louvores. Se tem 20 igrejas, uma igreja determina o que essas 20 igrejas vão pregar, vão louvar. Eu entendo que isso é danoso, mesmo porque a gente se remeter ao culto de domingo passado, eu creio que todos nós sentimos o grande mover do Espírito Santo na nossa igreja. Isso é porque o pastor ainda falou, o mover, ele não é nosso, não pode ser nosso. Nós somos conduzidos, mas o mover é sempre dele. Se ele quiser mudar no meio do caminho, nós temos que ser sensível e temos a sabedoria de mudar, seguir os caminhos. E eu tenho certeza que o pastor preparou uma palavra e, de repente, ali não utilizou. Mas o que foi pregado, com certeza, nos atingiu muito mais do que a pregação que ele pregaria. É isso aí. Falei muito. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela tua participação. Eu acho que o Bruno estava com a mão levantada ali, né? Isso. Ali no começo, né, e até mesmo um pouco ali do que o Hamilton falou, nós estamos assim, estudando na escola e nos é indicado a comunicação não violenta. Então, às vezes vem e como é que é? Não é só você ser passivo e não falar nada, mas é ter realmente uma comunicação sem precisar atingir a pessoa, porque às vezes a pessoa vai chegar no culto já, quem não entende muito vai chegar carregado e você vai utilizar dessa informação para quebrar aquilo e ela se sentir primeiramente já aliviada e ela vai conseguir aproveitar o culto da melhor forma possível. Então, é um elogio, é um sorriso, é um boa noite, um bem-vindo. E também para nós líderes isso é importante porque quando você for cobrar, não precisa ficar confrontando ele de forma agressiva. Você vai conversando, vai tentando entender o que é, como é que funciona, porque aqui no livro, no começo ali, ele tem um destaque ali para recepção. Então, quando for conversar, não vai ser preciso, assim, e isso também serve para todos, não é preciso confrontar a pessoa e dizer, por que tu fez isso? Tu não é um compromissado? Tu isso, tu aquilo? Não. Vai tentando explicar para a pessoa, para ela poder entender o porquê do chamado dela e como aquilo é importante para ela e como aquilo vai ajudar no decorrer do culto. Como vai ajudar a pessoa a conseguir se centrar para chegar ali no culto e, como o pastor falou, aproveitar. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que pular, pula. Se tiver que se jogar no chão, se joga no chão. É o momento dela com Deus. Amém. É isso aí. Fechou, Bruno? Mais alguém, gente, tem uma pergunta ou uma consideração a fazer sobre o conteúdo? Surgiu alguma dúvida? Enquanto eu falava, surgiu alguma dúvida? Se surgiu, você anotou, compartilhe conosco. E é bom, o que vocês, é bom fazer vocês fazerem da próxima semana em diante. Ouvir o que eu estou falando e fazer perguntas. É daí que vão surgir as perguntas que vocês vão fazer aqui. Se fazer perguntas, né, para você mesmo. Será que isso está acontecendo comigo? Será que o que eu posso fazer e tal? E assim vai gerando perguntas, anota para chegar nesse momento a gente poder compartilhar. Tem mais alguém, pessoal? Pri, tu quer falar?
Fica à vontade, mano. A paz do Senhor a todos. Pastor, eu vejo também ali no começo do capítulo que fala sobre a experiência, né, que ele teve. Se a gente recepciona as pessoas já apresentando uma experiência ruim, aí é aquilo que ele fala ali. Tudo aquilo, e o que o pastor deu como exemplo do outro livro, né? Tudo aquilo que acontecer no culto já não surge tanto efeito porque ele já tem uma visão ruim do que aconteceu. Então, o fato da recepção, do estacionamento, aquela coisa que a gente sempre fala, a primeira impressão é a que fica, né? Então, o fato de ser abordado de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, com palavras positivas, com a palavra de Deus, sempre mostrando que Deus é bom, que o culto vai ser maravilhoso, a pessoa já entra com a expectativa já com uma parte da expectativa dela já alcançada, porque quando a pessoa vem para o culto, muitos, acredito que acho que todos, né, vêm com a intenção de receber algo, e muitos vêm machucados, e aí quer receber ali já uma transformação, já um comportamento e um sentimento, sair dali com esse sentimento já diferente. Então, isso tem que começar já lá no início do culto, lá no estacionamento. É bem importante isso. É verdade. É isso aí, pessoal. Para você ver, para vocês verem o quão impactante até mesmo quando você chega, vocês que estão aqui me ouvindo, alguns de vocês são líderes, outros voluntários, enfim, vocês chegam no culto e vocês, sem ter nada que fazer naquele dia, naquele culto, mas vocês estão intencionais em receber pessoas. Isso é importante também, porque não só o povo que trabalha, mas o povo que faz parte da igreja também. Eu acho que é a Kelly que está ali, né? Fica à vontade, Kelly. A paz. Pastor, assim, ó, eu não sou muito chegada aos pastores, no caso, os convidados, que eles têm uma profetização, que eles falam isso, que vai acontecer. Por quê? Isso aconteceu comigo, porque tu fica cheio daquela esperança, tu vive com aquela esperança a semana inteira, passa a próxima semana e a outra e nada acontece, e eu acabo esfriando. Poxa, mas ele falou, nem sempre o que profetizam é para mim. Vai ser para uma pessoa, duas ali naquele culto que vai acontecer aquilo ali. Só que quando é generalizado, isso acaba, e eu já, no caso, escutei de outras pessoas, isso acaba gerando um certo desconforto. Aí a pessoa assim, mas eu vou e o pastor vai falar que vai acontecer e não acontece. Então, por isso que assim, claro que a gente gosta, né, quando tem pastores de fora, mas viver, no caso, os cultos, ouvindo a palavra, aprendendo de verdade sobre a Bíblia, sobre o que acontece, o que aconteceu, eu acho que para mim é muito mais gratificante do que ficar ouvindo coisas que, na verdade, naquele momento não é para mim, não vai acontecer. Isso é uma coisa que acaba frustrando. Sim. A gente tem que levar em conta também, né, que a questão de profecia, promessa e cumprimento. Né? Se a gente olhar a Bíblia, por exemplo, a gente tem alguns exemplos importantes, tipo de José. O José foi 13 anos da traição dos irmãos até o trono. Então, ele teve o sonho quando ele era jovem, contou o sonho, daquele momento até ele chegar ao trono, 13 anos. A gente tem Moisés que ficou 40 anos para se preparar, 40 anos no deserto.
A gente tem Davi, que foi 18 anos da unção até o trono. Ele recebe a unção, você é rei, você tem a unção de rei, mas para chegar no trono demorou 18 anos. E a gente também tem o próprio Jesus, né? Que ele demorou aí 30 anos para poder iniciar o ministério, um ministério de 3. Demorou 30 anos para fazer um ministério de 3 e morrer. Então, o que tu fala é verdade, tá? No sentido da expectativa, por quê? Talvez porque a maneira como a gente receba seja errada. Qual é a maneira de se receber uma profecia? Não é ficar de maneira passiva esperando acontecer, mas sim orando a Deus para que aconteça e quando acontecer você estar preparado para aquilo. Tem um caso que eu estou trabalhando agora, né, de uma pessoa que recebeu uma profecia lá em outro estado, outro lugar, recebeu uma profecia, enfim, sobre o casamento e tudo mais, e daí ela está com essa expectativa que foi criada no coração dela por aquela pessoa que profetizou. E é uma coisa meio desconfortável, como te diz, porque cria-se uma expectativa e tudo, e, a realidade diz diferente. Porém, tem esses exemplos que eu citei para ti, tem os exemplos, mais exemplos bíblicos aí de pessoas que receberam uma palavra, até mesmo uma palavra de Deus. O próprio Noé, né, recebeu uma palavra de Deus, constrói uma arca e não chovia, demorou anos para chover. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, que a demora não quer dizer que não há promessa. Esse é um princípio. Segunda coisa que eu quero te dizer, a maneira como a gente reage à palavra profética. A gente reage de um modo passivo, ou seja, ele falou que vai acontecer, então vou esperar, né? Vai acontecer. Ou a gente se prepara, porque Deus leva mais tempo nos preparando do que nos usando. Então, ele falou que vai acontecer, falou. Ele falou, por exemplo, um exemplo hipotético aqui. Ele liberou uma palavra sobre a minha vida que eu vou ser juiz. Top. Vamos supor, alguém me deu uma palavra que eu vou ser juiz. Top. Mas quanto que um juiz estuda para passar num concurso? Então, a parte de liberar a palavra foi liberada. Mas como que eu recebi? Eu recebi aqui, eu vou esperar. Se Deus falou, eu vou ser juiz. Com concurso, sem concurso, Deus falou, eu vou ser. Não existe. Aí, o que eu tenho que fazer? Pegar essa profecia, tomar posse dela e gerar ela no meu coração, né? Eu acho que essa é a postura correta. Por isso que muitas pessoas se decepcionam, porque pega aquilo ali e fica passivo, esperando, sabe? Quando, na realidade, tem que ser ativo. Não sei se eu respondi a tua pergunta de maneira satisfatória. Sim, sim. Realmente, assim, ó, eu acabo ouvindo, no caso, os murmúrios, né? Sim. Porque isso, como eu já passei por isso, por essa experiência, né? Uma experiência muito gratificante que eu passei foi lá em Rio Grande, quando no meu primeiro culto, eu estava ali de olhos fechados, porque, tipo assim, ó, se eu tivesse de olhos fechados, ninguém ia me enxergar. Eu estava ali quietinha e simplesmente do nada veio a profetisa e disse, ai, estás bem? Eu digo, não, tô bem. Mas eu vi que ela ficou me olhando estranho. No outro dia da manhã, ela me ligou e disse assim, nossa, Kelly, assim, eu não sei se é para ti, mas eu te vi, assim, ó, com uma sigla bem grande atrás de ti, SC. Eu não tenho intenção de ir para Santa Catarina, falou, só que eu te vi rodeada por imagens africanas. O que é isso? Eu espero, digo, SC é minha vontade que eu tenho de ir embora para Santa Catarina e imagens africanas é que eu larguei, no caso a macumba, né? Ela disse, nossa, não, Deus me falou assim, ó, que tu vai para Santa Catarina sim, tá? E que lá as coisas vão acontecer. Só vai acontecer se tu sair dessa cidade.
E realmente aconteceu, né? Só que algumas pessoas, depois que eu falei assim, nossa, tantas coisas foram faladas para mim aquele dia e nada ainda aconteceu. E isso eu digo assim, ó, isso é muito frustrante quando não acontece. No meu caso, aconteceu, né? Depois de algumas experiências antes de entrar para a church. Eu, em outras igrejas, recebi também palavras e vai fazer 3 anos e ainda não aconteceu. Então, assim, ó, hoje eu entendo que nem tudo que falam no culto, naquele momento é para mim. Eu posso pegar, que nem aquele pastor lá falou, o Rony. Ah, tu cata tudo, né? Se falam para outra pessoa, tu cata, é para mim. Cato porque eu acho que é bênção. E bênção nunca é demais. Mas hoje eu aprendi que nem tudo que o pastor está profetizando, nem tudo que o pastor está ali em cima, né, falando, é para mim naquele momento. E vivo não naquela expectativa. Porque se eu viver naquela expectativa, eu tô ralada, né, pastor? É, é isso aí. Eu me lembro de um dia que eu fui cantar na igreja com o grupo, o pregador da noite profetizou que a gente ia ter um avião. É assim. O que eu já ouvi nesses 39 anos. Lembra, Bruno? Bruno estava nesse dia. Avião. Aí a gente disse que o avião, o bico do avião ia ser a foto da Samanta. É. Vamos lá. Aí eu acho que foi a Priscila, né? Oi, pastor. Eu até baixei minha mãozinha e falei, acho que o pastor não viu. Então, o que eu falo em relação a isso que a Kelly está falando, é bem o que o pastor explicou, que é o que eu ia falar também, em relação ao tempo, né? A gente vê que, a gente tem que entender que a gente recebe a profecia, mas o tempo é de Deus. Isso não significa que a profecia é para essa semana ou é para 2, 3 dias depois. A gente tem um exemplo nosso aqui, né, em relação a isso, em questão do carro. Quando nós perdemos o carro, na mesma semana, o Gisel, né? Eu não lembro o nome do pastor. Ele profetizou para o Décio, dizendo que o que era dele estava guardado e que Deus ia restituir. E aí a gente entrou com a ação, com a advogada, tudo, e mesmo assim, na época, a gente achou assim, então até 1 mês, no máximo 2 meses, a gente pega o carro de volta. E nós não conseguimos pegar. Até hoje nós não pegamos o carro de volta, mas Deus restituiu, nos dando a condição de conseguir comprar outro carro depois de 1 ano, entendeu? Mas a profecia, ela se cumpre. Ela se cumpre. Quando é uma profecia, ela se cumpre. Mas o tempo da profecia, do cumprimento dela, é no tempo do Senhor, é no tempo de Deus. É isso aí. Tem todo um tempo para a profecia até se maturar, né? A gente também ficar preparado para que aquela profecia se cumpra, porque Deus trabalha em nós para que a profecia se cumpra. Qual é a profecia? A profecia é a visão que Deus tem. A profecia é digamos assim, a big picture de Deus para nós. Olha, eu tenho esse destino aqui para você. Agora eu vou trabalhar no teu coração para você chegar lá. Então, o grande problema de muitos crentes é querer chegar lá sem tratar o coração. O problema é que se você não tratar teu coração para chegar lá, tu não vai conseguir valorizar todo o processo. Então, Deus ele faz de uma forma muito intensa isso, muito intencional. Dari. Coloca aí no WhatsApp para ele parar de me ligar. Oi, pessoal, boa noite. Pastor, eu tenho 2 colocações para fazer. Uma vai ser uma pergunta e outra vai ser mais uma colocação ali sobre a questão quando ele fez a primeira entrada lá naquela igreja, né, que era uma igreja enorme, mas não tinha o isso, né?
E eu também já passei por isso, e eu passei até mesmo na nossa igreja. Quando saiu algumas pessoas, né, esse tempo atrás, quando a gente começou ali na nossa igreja nova, eu até comentei com o Rafa, foi o primeiro dia que a gente foi para a nossa igreja nova. E aí eu fui entrar ali na lateral, né, da igreja e da de frente aqui, né? E quando eu entrei, tinha duas moças que por essa daí que saíram, elas comentaram uma com a outra um comentário muito errado que eu achei. Elas falaram assim: os perigosos estão dentro da igreja. Uma falou para a outra. E na hora eu fiquei assim, né, chocada, porque eu pensei assim, se é até comentei com ela, se é algum visitante que vai ali a primeira vez, escuta uma coisa dessa, o que ele vai pensar da igreja? Porque ele vai na igreja com a intenção de ser melhor, e a pessoa me fala isso, que é uma pessoa que estava servindo ainda, né, que estava com o uniforme ainda que era o servir, né? E aí, eu mesmo que já conheci a igreja, que já conheci os pastores, que gostava que gosta da nossa igreja, eu naquele dia eu me fechei para o culto, porque eu ouvi aquele comentário e eu me fechei. Então é só para, né, eu ter como exemplo também que eu mesma já tendo ali tempo de igreja, eu acabei me fechando nesse dia. E pastor, a minha pergunta ali acho que é o capítulo 2, a parte 2, eu acho, que diz alguns têm isso e outros não. Isso, né? Lógico que a gente vai ver mais decorrer do livro, mas isso seria o quê? Seria mais basicamente a presença de Deus junto com a organização, junto com a visão, junto com o foco. Seria mais ou menos isso? É porque eu tô lendo o livro e eu tô meio com dúvida realmente no que seria isso, né? Lógico que vai saber só depois, né? Mas aí eu fico assim, meu Deus, será que é? Será que não é? Então, surgiu essa dúvida aí. Amém. Tu já ouviu falar da palavra pujante? Vocês já ouviram essa palavra pujante? Então eu vou colocar aqui. Pujante, significado. Significado que tem força, que é admirável, que é esplêndido, que é grandioso, que é fabuloso. Então, quando eu me refiro a isso do livro, eu me refiro a uma igreja pujante, relevante. Isso do autor é que ele tentou condensar nessa expressão que a gente olha, né? E a gente diz assim, cara, o que é isso? É como os discípulos que andaram com Jesus e naquela madrugada um vento forte assolou, Jesus veio, acalmou a tempestade e eles, cara, quem é esse? O que é isso? Sabe? Então o que é isso, cara? Que atmosfera é essa? Que comunhão é essa? Que presença é essa? E é um misto de muitas coisas que só o Espírito Santo pode nos dar. Esse misto de uma leveza, sabe? Por que aconteceu isso que aconteceu no domingo passado? Porque nós estamos passando por um processo na igreja de muita leveza no trabalho, muita sincronia, muita comunhão, sabe? Muita oração. Então, tudo, é o preparo espiritual que vem do pastor, é a alegria que vem da equipe, é a comunhão que vem dos membros. Tudo junto é isso. É uma igreja pujante, uma igreja relevante, uma igreja que você chega e tem um ambiente gostoso, propício para você poder adorar a Deus. É uma igreja que tem isso. E nós estamos buscando cada dia mais ter isso. Amém? Não sei se eu te respondi. Mais alguém, pessoal, fazer alguma consideração? Glória a Deus. Lembrando que a aula está sendo gravada, depois a gente disponibiliza ali no link do YouTube, como eu fiz no último. Mais alguém? Todo mundo quietinho aí? Ah, tem gente que está tudo quietinha. Aleluia. Irmã Valéria? Graça e paz, pastor. Amém.
Isso que o senhor estava falando, aí aqui na página 54, eles tinham isso e o perderam. Seria o que estava acontecendo conosco. Então, seria isso uma motivação de nós continuarmos sempre buscando, além dos dons do Espírito Santo, toda uma infraestrutura para que possamos tanto ter mais de Deus, mais do eterno na nossa vida, através da leitura, do estudo, da oração, do jejum. Isso traz para nós essa comunhão e esse crescimento espiritual. Então, eu creio que se muitos perdem isso, é porque também perdem um pouco da presença. Como tivemos esse tempo de pandemia, muitos deixaram isso, ou seja, eles também esfriaram na fé e batia aquele pânico assim, será que eu vou morrer? Será que eu vou viver? E não tinham aquela consistência, aquela visão de que Deus estava assim cuidando, tratando de cada um. Claro que muitos até partiram, mas Deus estava no controle da situação. Então, tudo tem muito a ver com isso que o autor fala a respeito de que se um dia foi tirado e muitas igrejas perderam, eu acredito que foi por esse motivo, né? Com certeza. O que faz uma igreja perder, irmã Valéria? Sim. É o conformismo, entende? Tem igrejas que são boas, tem pessoas crentes lá, tem pessoas piedosas lá, mas é uma igreja que se fecha, que, por exemplo, nós aqui, tem igrejas aqui em Navegantes, por exemplo, que só tem culto no domingo, então os membros se encontram em células durante a semana e só tem um culto à noite no domingo. Tem igrejas nesse modelo. Só que qual é o grande problema? A comunhão. Por quê? Porque uma igreja, para ter isso, no meu entender, ela tem que ser uma igreja em movimento, uma igreja que está se movimentando, uma igreja que tem programações, uma igreja que tem opções, uma igreja que celebra a cultura do voluntariado, em que todos têm a chance de servir, todos têm a chance de ser importantes. Então, esse dinamismo que traz isso, entendeu? Por exemplo, né, esse final de semana, a gente tem sexta-noite, amanhã, Grace Wave. Sábado, a gente tem 15 horas aqui na igreja, um curso de cura e libertação com a professora Aline. 19 horas, a gente tem culto de mulheres. Domingo, a gente tem as séries de pregação. Então, é uma igreja que se move. O pastor, é muito cômodo para o pastor dizer assim, cara, eu tenho os meus 200 membros, eu vou ficar na minha, vou ficar de boa, sabe, não me incomodar, mas a gente está aqui crescendo, fazendo mentoria, lendo livro, o Léo está cansado aqui, está quase dormindo, sabe, e acorda cedíssimo amanhã, mas isso é o voluntariado, isso é, vocês acordam cedo amanhã, mas a gente está aqui querendo ser, tem sede pelo conhecimento, a gente quer crescer, então é uma igreja que não deixa a bola cair no chão, entende? Muitas igrejas têm gente boa, gente piedosa, mas deixou a bola cair no chão e tá bom assim, deixa assim, tá bom. Se tiver culto, tem, se não tiver, não tem, tá tudo legal. Não tá legal, não tá legal porque a gente precisa ser relevante. A gente precisa botar o povo de Deus para trabalhar, porque Deus não água parada é para dengue, irmão. Deus gosta de movimento. Fonte. Amém. Então, vamos orar, parar por aqui. Léo, tem mais alguma coisa para dizer para o povo? Então, vamos orar. Amém? Então, eu vou pedir para a nossa irmã Valéria orar, foi a última que fez as perguntas ali, né, a consideração. Então, ela pode orar para nós, por favor? Deixa Deus te usar. Poderoso e eterno Deus, neste momento, Pai, te agradecemos. Obrigado.
porque passamos esse tempo junto, tempo de qualidade, de crescimento, tempo em que nós estamos nos disponibilizando a crescer, a aprender, a buscar mais de Ti. Muito obrigada pela vida do pastor Júnior, da pastora Aline, por cada um participante, cada um que se dispõe no seu coração a ajudar, a colaborar, a se envolver, Pai, no crescimento do Teu reino, porque tudo é para Ti, tudo é para a glória e a honra do Teu nome, e nós, Senhor, tomamos, ó Pai, para que o Teu reino avance. Muito obrigada, Deus. Continue nos dando isso, Pai. Continue nos dando mais da Tua graça, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, deste mover, este movimento, Pai, que vem dos céus para as nossas vidas. Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pessoal. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor. Uma boa Até noite. mais. A gente se vê no final de semana aí.